Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo, né? Estou convidando vocês então para nós iniciarmos com a química propriamente dita do terceiro ano, introdução à química orgânica. Lembrando então que essas primeiras aulas vêm ser a base das demais aulas lá no decorrer do ano. Então aproveitem bem essa base, revejam esse assunto, vejam outras videoaulas, leiam sobre o tema, né? No início ela é um pouco maçante, temos um pouco de história da química orgânica, é bem importante nós entendermos isso, né? São questões aí que possa estar surgindo aí no vestibular depois. Lembrando então que a organização de vocês é o sucesso de vocês. Então fiquem bastante atentos, né? E vamos estar vendo aí um pouquinho então de história. Antes, vamos aqui entender os objetivos da aula de hoje, né? Conhecer a história sobre a química orgânica, né? Como ela surgiu, como ela ganhou esse espaço, né? No nosso dia a dia, os números de compostos que aumentaram muito de uma determinada época e que eram bem restritos de uma outra, né? E aí, essa determinada época que começa a expandir a química orgânica é justamente com esse cidadão aqui, até vou grifar aqui, né? Ó, com esse cidadão aí que fala sobre a força vital, entender a síntese da ureia, né? Por Waller, que é o rapaz aí que derruba a força vital, né? E, por fim, praticar os conhecimentos com base nas atividades, né? Da aula que a gente viu aí, tudo bem? Então vem comigo aí e vamos lá. Para iniciar assim a nossa conversa, fica duas perguntas no ar, né? O que é teoria da força vital? Então pensa, né, contigo aí, o que é teoria da força vital? Busca mais informações além da aula hoje. Qual a importância da síntese de Waller para a teoria da força vital? É bem pertinente esses dois assuntos aqui para nós termos aí essa introdução da química orgânica. Muito bem? Então, como falar para vocês um pouquinho de história, né? Vamos observar aí então o que temos aqui, ó. As propriedades de alguns compostos orgânicos são conhecidos desde antes de Cristo, como por exemplo, sabão de cinzas, álcool obtido a partir da fermentação e alguns corantes extraídos aí da natureza. Durante a Idade Média, ocorreram descobertas progressivas e lentas nas várias ciências. Como era com a era moderna, ocorreu uma aceleração em conceitos, propriedades e descoberta de substâncias. Há 2 séculos conhecia-se poucos compostos orgânicos. Então aqui é interessante nós dar uma pontuadinha, né? Ó, veja bem, ó. Há 2 séculos, né, conhecia-se poucos compostos orgânicos, tá bem? Em estado puro, levando a crença, importante pontuarmos aqui, o pessoal acreditava nisso, muito, né? Levando a crença de que os compostos orgânicos derivavam de organismos vivos. Veja que interessante, e essa crença perdurou por muito tempo, veja bem, por muito tempo. Então esses organismos vivos só poderiam ser então plantas e animais, muito bem? Vejam só, um reforço aí, né? Então no século XVIII, olha só, Carr, né, isola o ácido tartárico da uva, o ácido cítrico do limão, o ácido lático do leite, a glicerina da gordura e a ureia da urina. Tá? Isso lá no século XVIII. Ainda na evolução dessa história da química orgânica, né, nós temos aí Bergman dividiu a química em 2 ramos. Isso aqui é bem importante pontuarmos, né? Aí nós vamos ver a evolução da química orgânica. Aqui, quando ele diz que a gente tem a química orgânica e a química inorgânica e dividiu as duas e diz assim, no seu conceito, estuda a orgânica, estuda compostos obtidos diretamente dos seres vivos. E a inorgânica estuda compostos de origem mineral. Veja só, aí ele diferenciou uma da outra. Então, nesse marco, nesse ano, mas aqui nós temos que pontuar que isso foi em 1777, tá? Não é nos dias atuais. Então, neste marco deste ano, compostos orgânicos tinha pouco, muito pouco, enquanto que compostos inorgânicos tinham uma grande quantidade em relação ao orgânico. Tá? Então, as coisas vêm mudando.
os químicos continuaram pesquisando, dando suas contribuições, né? Nós tivemos aí então, ainda em 1777, a contribuição de Antônio Laurent Lavoisier. Lavoisier então contribuiu de forma importante para a química orgânica, ao observar que, além do carbono, outros elementos eram encontrados também em compostos orgânicos. Porque até então, a química orgânica era conhecida apenas de química do carbono, né? E aí ele vem e pontua. Lá nos compostos orgânicos tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, né? E denominaram esses outros elementos químicos, então, por organógenos, tá? Então estão aí os organógenos. Isso lá em 1777. Veja que ainda foi evoluindo, né? Nós tivemos aí mais uma contribuição, que foi em 1807. Jones Jacob Berzelius defendeu a teoria da força vital. Então veja bem o que Berzelius dizia. Existe sim a teoria da força vital. No conceito dele, em 1807, só poderia ter compostos orgânicos se viesse, né, de origem animal ou vegetal. Então veja só, segundo o qual, né, somente seres vivos são capazes de produzir compostos orgânicos. Então está aí, ele reforçando o que já existia, né, criando aí, então, defendendo a teoria da força vital. Mas veja bem, muitos outros químicos também estudavam baseado nos reforços de Berzelius e trouxeram para cá algumas outras sugestões, que foi o caso aí de Frederick Waller. Este aqui, considerado aí um cidadão que ajudou muito aí para a expansão da química orgânica, né? Então, em 1828, é uma data importante para ser lembrada, marcar bem quando se trata da introdução da química orgânica. O Waller, um dos discípulos de Berzelius, né, obteve a ureia a partir da decomposição do cianato de amônio e era um composto inorgânico. Contrariou, né, a teoria de Berzelius, né? E aí sim, inicia-se a queda da teoria da força vital que o seu antecessor aí, Berzelius, dizia que existia. Assim ficou comprovado que era possível, então, sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos, né? Conhecido então como a primeira síntese, a síntese de Waller, em 1828. Agora vejam só, a química orgânica começa a ganhar espaços agora, porque não estão mais produzindo compostos orgânicos a partir de matéria viva, né? Já veio também do composto inorgânico, semelhante da química inorgânica. Então aquelas duas divisões anteriores já não vai mais servir aqui. Então vejam só, aqui está o cianato de amônio, né? A reação que ele sintetizou, né, com aquecimento e formou lá a ureia, certinho? Então está aí. Uma reação muito comum para quem começa a estudar química orgânica. Waller também realizou outras sínteses, como a do metanol, né, a do acetileno, né. Em 1845, Kolbe sintetizou o ácido acético. Veja, já começaram mais químicos aí a trabalhar com compostos inorgânicos e sintetizar eles como orgânicos sem precisar da matéria viva, né? Então está aqui a sua síntese, né? Também a sua contribuição para a química orgânica. E a partir daí, né, ela ficou tão vasta, com tantos compostos, que nós ficaríamos muito tempo aí mencionando todos, né? Nós tivemos também, em 1858, Frederick August Kekulé, que concluiu que o conceito de química orgânica proposta por Bergman era inadequado, ó, e propôs uma nova definição, a qual é aceita até hoje. Então veja, por que essa definição é aceita até hoje? Olha só a definição dele. Ó. Essa definição é bem importante, né? O que Kekulé diz então? Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos que contêm carbono. Então aqui fica uma observação. Por que compostos que têm carbono, se lá já foi citado antes, lá, né, por Berzelius, que não tem apenas carbono? É que diz o seguinte: todo composto orgânico tem que ter carbono. Ele pode não ter oxigênio, né? Mas carbono com certeza tem, em todos. Então por isso que essa definição ainda é aceita hoje. Estuda os compostos que contêm carbono. Isso não significa dizer que todo composto que tem carbono é orgânico, mas todo orgânico com certeza tem carbono, tá? Então fica para pensar bem aí nessa frase, né? Então, olha lá.
Em 1866, nós tivemos aí Pierre, né? Pierre obteve por aquecimento a polimerização do acetileno em benzeno, derrubando totalmente a teoria da força vital. Aí foi por terra, né? Então o Euler tinha iniciado e Marcelin Pierre veio lá e ajudou a liquidar, né? Então olha aqui, o que eu dizia antes está aqui, ó. Importante pontuarmos aqui, ó. Nem toda substância que contém carbono em sua estrutura faz parte da química orgânica, né? Mas todos os compostos que fazem parte da química orgânica têm carbono. Mas, interessante, nem todos que contém é orgânico. Há algumas exceções, então vamos ver lá, né? Que contém carbono e não são substâncias orgânicas, e sim inorgânicas. Nós temos o caso do grafite, nós temos o diamante, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido cianídrico, ácido carbônico, né? Carbonato de sódio. Então são alguns exemplos aí. Muito bem? Continuando. Aproveitando uma atividade então. Ó. A síntese da ureia a partir de cianato de amônio segundo a equação. Está aqui a equação que a gente já viu lá no início. Foi desenvolvida por quem? Por Euler, 1828. Foi um marco na história da química orgânica. Por quê? Então, veja só, pontuamos isso na aula. Então, fica fácil você saber qual a resposta correta. Trava o vídeo nesse momento e tenta achar a resposta sozinho ou sozinha aí, beleza? Faça o teu esforço, conto contigo, dá um pause e acha a resposta correta. Então, já deu uma olhadinha, né? Travou aí. Então, vamos lá. Nós podemos observar a letra A. Olhem bem para a letra A. Ó, provou a possibilidade de se sintetizar compostos orgânicos a partir de inorgânicos, que até então antes não existia. Então ele começa a derrubada da teoria da força vital em 1828 por Euler. Então letra A aí passa a ser a campeã, né? Vamos ver lá. Assinalamos então a letra A. Muito bem. Observe agora a atividade número 2. Em 1777, Bergman dividiu a química em 2 ramos. Como foram nomeados e o que estudavam, também comentamos hoje. Faz um pause aí e dê uma observadinha. Então, pausou? Vamos lá então. Ó, química orgânica, estudava os compostos obtidos diretamente dos seres vivos. Lembra que isso era em 1777 por Bergman, que fez a divisão. Química inorgânica, estudos compostos de origem mineral. Tá? Então está aqui as duas divisões dele, visto na aula de hoje. Atividade número 3. O que a síntese de Euler significa para o desenvolvimento da química orgânica? Trava o vídeo também e busca sozinho a informação. Depois acompanha a resposta. Valendo agora? Travou? Voltando. Vai lá. Com a síntese de um composto orgânico, ureia, a partir de um composto inorgânico, cianato de amônio, a teoria da força vital cai por terra e a orgânica recebe uma nova definição, aceita até hoje, né? Aí o número de compostos de orgânica aumentou consideravelmente, né? E aí, a aceita até hoje está aqui, ó. Química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Por qual razão? Porque todo composto orgânico contém carbono. Mas não é todo que tem carbono que é orgânico. Mas se ele for orgânico, obrigatoriamente tem que ter carbono. Se liga bem na interpretação dessa frase. Atividade 4. Qual foi a contribuição de Berthelot para o desenvolvimento da química orgânica? Repensa na aula, volta o vídeo, trava aí e confira. Leia, pesquisa para depois irmos para a resposta, né? Então vamos lá. Ó, Berthelot sintetizou o benzeno a partir da reação de polimerização por aquecimento do acetileno. Né? E para você pensar um pouco sobre a aula, né? Como um elemento da urina mudou o conceito da vida para sempre, né? No final do século XVIII, os químicos começaram a compreender que as substâncias, materiais ou seres orgânicos no mundo que nos cercam, ar, água, passando pelos metais, rochas e organismos vivos, são formados pelos mesmos ingredientes básicos, os elementos químicos, que é a nossa tabela periódica aí, né?
Você sabe qual a importância da ureia para a sociedade? Né? Pensa um pouco aí. Então, pesquisa aí a importância da ureia para a sociedade, né? Pensando aí na expansividade da nossa química orgânica. Muito bem. O que nós estudamos na aula de hoje, então? Conhecemos a história sobre a química orgânica. Uma sociedade sem história não conhece seu futuro. Então, na ciência não é diferente, é assim mesmo, né? Compreendemos a teoria da força vital. Foi o marco da ciência, né? Pois a partir dessa teoria que os demais cientistas buscam novas respostas, né? Entendemos a síntese da ureia por Waller, que é muito importante para a queda da teoria da força vital, né? Onde a reação proposta por Waller trouxe um avanço inimaginável para a humanidade. A praticidade que tivemos aí de compostos novos que trouxe essa praticidade pela formação desses compostos novos, né? Praticamos o conhecimento, colocamos aí então algumas questões para nós discutirmos e resolvermos, né, voltado a esse assunto aí. Espero que se ficarem em dúvida, né, vocês podem estar me chamando, tá bom? Aquele abraço a cada uma, bons estudos, até a próxima aula e não esqueçam aí de rever esta videoaula mais que uma vez, tudo bem?